Você já se perguntou por que o Irã, uma nação que domina as manchetes com conflitos, alianças enigmáticas e ambições nucleares, parece seguir um roteiro traçado há milênios? E se eu te contar que esse roteiro está escrito na Bíblia, desde Bereshit até Hitgalut? A Pérsia, nome antigo do Irã, é mais que uma nação. É uma peça-chave no plano de Yahu. Ora redentora, libertando Israel, ora adversária, desafiando o povo de Yahu nos últimos dias. Como uma nação pagã moldou a história divina? Será o Irã de hoje um sinal das profecias se cumprindo? Prepare-se para uma jornada épica que conecta o passado ao presente e revela verdades que poucos ousam ensinar. Está pronto para desvendar o destino profético do Irã? Bem-vindo aos Segredos da Torá, o canal que desvenda as verdades ocultas das Escrituras, conectando profecias antigas aos eventos de hoje com Emuná. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade em busca da sabedoria de Yahu. Hoje, mergulhamos no papel profético do Irã, desde sua origem em Bereshit até seu destino em Hitgalut. Nos comentários escreva: quero entender o plano de Yahu para as nações. Prepare-se para uma revelação que vai transformar sua visão da Bíblia e do mundo atual. Vamos viajar por 2.500 anos de profecias e descobrir como o Irã cumpre o roteiro divino. Prontos para começar? Você já se perguntou por que o Irã, uma nação que domina as manchetes globais com conflitos geopolíticos, alianças enigmáticas e um programa nuclear que inquieta o mundo, parece estar no centro de um palco maior, como se seguisse um roteiro traçado há milênios? Esse roteiro existe e está gravado nas Escrituras e escrito há mais de 2.500 anos. Na Bíblia, o Irã é conhecido como Pérsia, e sua trajetória desde as primeiras páginas de Bereshit até as visões apocalípticas de Hitgalut revela um propósito divino que transcende o tempo e desafia nossa compreensão. Como uma nação pagã, que hoje confronta potências globais, tornou-se peça-chave no plano de Yahu. Por que a Pérsia foi escolhida para papéis de conflito, redenção e até juízo profético? Vamos embarcar numa jornada épica para explorar a origem da Pérsia, seu impacto histórico e espiritual, e o que as Escrituras revelam sobre seu passado e futuro. Prepare-se para uma revelação que conecta o antigo ao moderno e desafia tudo o que você pensava saber sobre o Irã. A origem da Pérsia em Bereshit, o mapa das nações. Tudo começa em Bereshit 10, conhecido como a Tabela das Nações, um capítulo fundamental que mapeia a repovoação da terra após o dilúvio. Noash, único sobrevivente com sua família, tornou-se o patriarca da humanidade através de seus 3 filhos, Shem, Cham e Yafé. Esse capítulo é mais que uma genealogia. É o primeiro mapa étnico e geográfico da Bíblia, delineando como os povos se espalharam, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Bereshit 10:5. Entre os descendentes de Noash, 2 nomes são cruciais para a história do Irã: Madai, filho de Yafé, e Elam, filho de Shem. Esses 2 patriarcas são os alicerces da Pérsia bíblica, e sua menção não é acidental. Yahu estava plantando as sementes de uma nação que desempenharia papéis centrais em seu plano. Madai, descendente de Yafé, é o ancestral dos Medos, um povo que habitava as regiões montanhosas do norte do atual Irã, abrangendo áreas como o noroeste do país, incluindo partes do Kurdistão iraniano e do Azerbaijão. Os Medos eram montanheses robustos, moldados pelo terreno acidentado e pelo clima rigoroso das montanhas Zagros. Sua cultura era marcada por uma organização tribal forte, com aldeias fortificadas que serviam como baluartes contra invasores. Arqueologicamente, sabemos que os Medos, por volta do 2º milênio a.C., desenvolveram uma sociedade complexa, com sistemas de irrigação avançados e fortificações que refletiam sua habilidade em sobreviver em um ambiente hostil. Eram conhecidos por sua resistência e destreza militar, características que os tornariam, séculos depois, uma força formidável na formação do Império Medo-Persa. Por outro lado, Elam, descendente de Shem, deu origem aos Elamitas,
que se estabeleceram nas planícies férteis ao sudoeste do atual Irã, próximas ao Golfo Pérsico, na região que hoje corresponde à província de Khuzistão. Os elamitas construíram uma civilização sofisticada, com cidades como Susa, que mais tarde se tornaria a capital administrativa do Império Persa. Evidências arqueológicas, como as tábuas cuneiformes encontradas em Susa e Anshan, revelam que os elamitas dominavam a escrita, o comércio e a administração, rivalizando com potências mesopotâmicas como a Suméria e a Acádia. Sua proximidade com o Golfo Pérsico os conectava a rotas comerciais marítimas, o que enriquecia sua economia e ampliava sua influência. Diferentemente dos medos, os elamitas eram urbanos, com uma cultura que valorizava a arte, a arquitetura e a governança centralizada. Embora distintos em geografia e cultura, os medos nas montanhas, os elamitas nas planícies, esses povos compartilhavam a mesma terra ancestral, que hoje forma o coração do Irã moderno. Suas diferenças complementares seriam a base para a formação do Império Persa, uma fusão de força militar dos medos e sofisticação administrativa dos elamitas. Mas, antes de se tornarem um império unificado, a Bíblia nos apresenta a Pérsia em um contexto de conflito, revelando seu caráter ambíguo desde o início. O primeiro conflito em Bereshit 14, Elam como potência. Em Bereshit 14, encontramos a primeira guerra internacional registrada nas Escrituras, um evento que destaca o poder inicial de Elam e estabelece um padrão espiritual para a Pérsia. Quedorlaomer, rei de Elam, lidera uma coalizão de 4 reis do Oriente, incluindo os reis de Shinar, Babilônia, Elazar e Goim, para invadir Canaã, especificamente o Vale do Sidim, próximo ao Mar Morto. Esses reis atacam cidades como Sodoma e Gomorra, saqueiam bens, escravizam povos e capturam Ló, sobrinho de Avraham. Esse episódio não é uma simples escaramuça tribal. Ele revela Elam como uma potência militar capaz de projetar influência a centenas de quilômetros de sua terra natal. Algo extraordinário para o 3º milênio antes de Cristo. Arqueologicamente, sabemos que Elam, por volta de 2000 antes de Cristo, era uma civilização avançada. Escavações em Susa e outros sítios elamitas revelaram palácios, templos e tábuas cuneiformes que documentam tratados, comércio e campanhas militares. A coalizão de Quedorlaomer sugere uma estratégia para controlar rotas comerciais cruciais entre a Mesopotâmia e Canaã, possivelmente para impor tributos ou expandir influência sobre as cidades-estado da região. A escolha de atacar o Vale do Sidim, uma área rica em betume e recursos naturais, indica motivações econômicas e estratégicas. Mas o plano desmorona quando Avraham, um pastor nômade, com apenas 318 servos treinados, entra em ação. Em uma operação noturna audaciosa, Avraham persegue os invasores, ataca seus acampamentos e os derrota, resgatando Ló, os cativos e os bens roubados. Essa vitória é descrita como milagrosa, desafiando qualquer lógica militar. Um homem com recursos limitados derrotou uma coalizão de reis, enviando uma mensagem poderosa. Nenhum poder, por maior que seja, prevalece contra aqueles que têm o favor de Yahu. A derrota de Quedorlaomer não apenas humilhou Elam, mas também marcou a primeira interação significativa entre a Pérsia bíblica e o povo de Yahu, estabelecendo um padrão de confronto e soberania divina, o significado profético inicial. O confronto em Bereshit 14 não é apenas um evento histórico. Ele estabelece um padrão espiritual que ecoará ao longo da história da Pérsia. Elam aparece como uma força agressiva, capaz de organizar alianças e projetar poder, mas é derrotada por um homem de Emuná que confia em Yahu. Esse evento prenuncia o papel duplo da Pérsia na Bíblia, às vezes adversária, desafiando o povo de Yahu, e às vezes instrumento, usado para cumprir seus propósitos. Por que Yahu incluiu esses detalhes em Bereshit? Porque a Pérsia não é uma nação qualquer.
Desde sua origem, ela foi escolhida para desempenhar papéis específicos no plano divino, seja como inimiga derrotada, seja como ferramenta de redenção. Conexão com o presente, ecos de Elam no Irã moderno. Hoje, quando observamos o Irã moderno, com suas tensões geopolíticas, alianças com potências como Rússia e China, e um programa nuclear que alarma o mundo, podemos nos perguntar: será que estamos vendo ecos daquele antigo Elam? A Bíblia não menciona o Irã moderno diretamente, mas o fato de a Pérsia ser destacada desde Bereshit sugere que sua trajetória foi planejada por Yahu. Suas ações atuais refletem a mesma dualidade de Bereshit. 14. Uma nação poderosa, capaz de desafiar potências globais, mas sujeita à soberania divina. Por exemplo, a influência do Irã no Oriente Médio, através de proxies como o Hezbollah, lembra a coalizão de Kedorlaomer, que buscava dominar regiões distantes. Mas assim como Avraham derrotou Elam com o favor de Yahu, as Escrituras sugerem que nenhum poder prevalece contra o plano divino. O que a origem da Pérsia nos ensina? Que Yahu está no controle da história, mesmo quando nações poderosas parecem dominar. A derrota de Elam por Avraham é um lembrete de que a Emuná supera a força humana. Como isso se aplica a nós hoje? Em um mundo de conflitos e incertezas, como podemos confiar em Yahu diante de potências que parecem imbatíveis? Nos comentários escreva: Yahu é maior que qualquer nação. Fique conosco, porque a próxima parte revela como a Pérsia, de uma nação derrotada, tornou-se um instrumento de justiça e restauração no plano de Yahu. No bloco 1, descobrimos como a Pérsia, conhecida na Bíblia como o Irã Antigo, surgiu em Bereshit 10 como descendente de Madai e Elam, e enfrentou Avraham em Bereshit 14, estabelecendo um padrão de confronto e soberania divina. Agora, vamos avançar para entender como essa nação de origens tribais se transformou em um império central no plano de Yahu, desempenhando papéis de juízo e redenção, por volta do século VI a.C. Os Medos e Elamitas uniram-se para formar o Império Medo-Persa, uma potência que dominou o mundo antigo, estendendo-se da Índia ao Egito. O que torna a Pérsia única é sua dualidade nas Escrituras, um instrumento de justiça contra os opressores de Israel e um agente de restauração para o povo de Yahu. Vamos explorar isso em 4 momentos cruciais: as profecias que anunciaram seu papel, a ascensão do Império Medo-Persa, a queda de Babilônia e a restauração de Israel. Prepare-se para uma jornada que revela como Yahu usou uma nação pagã para cumprir suas promessas, e como esses eventos ecoam no Irã moderno. As profecias que moldaram o destino da Pérsia. Séculos antes de a Pérsia alcançar seu auge, Yahu revelou seu papel através dos profetas Yeshayahu e Irmeiahu, em passagens que demonstram a precisão sobrenatural das Escrituras. Em Yeshayahu 44, 28, 45, 1, lemos uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Assim diz Yahu ao seu ungido, a Ciro, cuja destra tomei para abater nações diante dele e desatar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Essa declaração é impressionante por 2 motivos. Primeiro, Yahu nomeia Ciro, um rei pagão da Pérsia, mais de 150 anos antes de seu nascimento, chamando-o de ungido, um termo reservado para líderes santificados, como os reis de Israel, David e Shlomo. Segundo, Yahu especifica que Ciro libertará Israel do exílio babilônico e ordenará a reconstrução do templo em Jerusalém, um evento que parecia impossível na época. Essa profecia é confirmada em Yeshayahu 45:13. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz Yahu dos exércitos. A menção de Ciro pelo nome, décadas antes de sua existência, é uma prova da soberania de Yahu sobre a história. Arqueologicamente, o cilindro de Ciro, descoberto em 1879 na Mesopotâmia, corrobora essa narrativa. Esse artefato de argila, datado de 539 a.C.,
registra o decreto de Ciro, permitindo que povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras, refletindo a política de tolerância religiosa que marcou seu reinado. Em Irmeyahu 49, 34, 39, Yahu profetiza sobre Elam, uma das raízes da Pérsia. Quebrarei o arco de Elam, parte principal de sua fortaleza. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elam, diz Yahu. Essa profecia tem um caráter dual. Primeiro, Yahu usará Elam para castigar Babilônia, que destruiu Jerusalém e queimou o templo em 587 a.C. Segundo, promete restauração futura, sugerindo que o papel da Pérsia não se limita ao juízo. Essas profecias mostram que Yahu escolheu a Pérsia para um propósito duplo: justiça contra os opressores e redenção para seu povo. Essa escolha de uma nação pagã revela a soberania de Yahu, que usa até os improváveis para cumprir suas promessas. A ascensão do Império Medo-Persa. A formação do Império Medo-Persa foi um marco na história antiga, transformando tribos dispersas em uma potência global, no século 7 a.C. Os Medos, descendentes de Madai, começaram a se consolidar sob o rei Dejosses, que unificou suas tribos e fundou a capital Ecbátana, atual Ramadã, no Irã. Dejosses estabeleceu um sistema de governo centralizado, com tribunais e fortalezas, lançando as bases para um reino forte. Seu neto, Ciaxares, levou os Medos a um novo patamar, reformando o exército e formando uma aliança com Babilônia para derrotar o Império Assírio, um dos inimigos mais cruéis de Israel, em 612 a.C. A capital assíria, Nínive, caiu, cumprindo profecias como as de Nachum, 1 no 14, 2:13, que anunciavam o juízo de Yahu contra a Assíria. Enquanto os Medos cresciam no norte, os persas, descendentes dos elamitas, começavam a se organizar no sudoeste, na região de Anshan. Ciro o Grande, da dinastia Aquemênida, emergiu como líder em 559 a.C. e unificou medos e persas ao derrotar o rei Medo-Astíages em 550 a.C. Essa unificação foi crucial, pois combinou a força militar dos Medos com a sofisticação administrativa dos elamitas. O Império Medo-Persa tornou-se conhecido por sua infraestrutura avançada, como a Estrada Real, que se estendia por 500 quilômetros de Susa a Sardes, facilitando comunicações e comércio. O historiador grego Heródoto descreveu o sistema postal persa, onde mensageiros chamados de Angariai entregavam mensagens rapidamente, independentemente de condições climáticas, um feito notável para a época. Arqueologicamente, sítios como Persépolis, a capital cerimonial fundada por Dário I, revelam a grandiosidade do Império Persa, com palácios adornados com relevos de leões, touros e delegações de nações tributárias. A administração persa era altamente organizada, com sátrapas governadores, supervisionando províncias e um sistema tributário que sustentava o império. Essa eficiência preparou a Pérsia para cumprir as profecias de Yahu, especialmente contra a Babilônia, a superpotência que havia humilhado Israel. A queda de Babilônia, o cumprimento das profecias. No século VI a.C., Babilônia era o império dominante, tendo conquistado Jerusalém em 587 a.C., destruído o templo de Shlomo e levado milhares de judeus, incluindo o jovem Daniel, como cativos. Mas Yahu já havia decretado o fim de Babilônia, como anunciado em Irmeyahu 25, 11, 12. Toda esta terra será assolada e espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E será que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia. Essa profecia apontava para a Pérsia como o instrumento de juízo. Em Daniel 2, Yahu revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua gigantesca feita de diferentes metais. A cabeça de ouro representava a Babilônia, mas o peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, que a sucederia. Em Daniel 7,
A Pérsia é descrita como um urso erguido de um lado, com 3 costelas na boca, simbolizando suas conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. O urso erguido de um lado reflete a supremacia persa sobre os medos, com Ciro liderando a unificação. O momento culminante ocorre em Daniel 5, durante o reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, em 539 a.C. Belsazar realiza um banquete extravagante, usando os vasos sagrados roubados do templo de Jerusalém para brindar a deuses pagãos. Esse ato de blasfêmia provoca a ira de Yahu. Uma mão invisível escreve na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel, chamado às pressas, interpreta: Yahu contou teu reino e lhe pôs fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Daniel 5, 25, 28. Naquela mesma noite, Ciro, o Grande, executa uma estratégia militar brilhante. Desvia o rio Eufrates, que corria sob as muralhas de Babilônia, permitindo que seus exércitos entrassem pelo leito seco. Babilônia cai sem resistência. Belsazar é morto. E o Império Medo-Persa assume o controle, cumprindo as profecias com uma precisão que desafia a lógica humana. Arqueologicamente, a queda de Babilônia é confirmada por fontes como as Crônicas Babilônicas, que descrevem a entrada pacífica de Ciro na cidade. O cilindro de Ciro, mencionado anteriormente, registra sua política de restaurar templos e libertar povos exilados, alinhando-se com o papel profético descrito nas Escrituras. Esse evento não foi apenas uma vitória militar. Foi a manifestação do juízo de Yahu contra uma nação que profanou seu nome. A restauração de Israel, a Pérsia como redentora. O que torna a Pérsia única na história bíblica é seu papel redentor. Após 70 anos de exílio, como predito por Irmeiahu 25, 11 e 12, Ciro emite um decreto em 538 a.C., registrado em Esra 1, 2, 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahu, o Elohim dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Yehudá. Esse decreto permite que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo destruído por Babilônia. Mais do que isso, Ciro financia o projeto, fornecendo ouro, prata, madeira e proteção, além de devolver os utensílios sagrados do templo roubados por Nabucodonosor. Zorobabel, descendente da linhagem real de David, e Yehoshua, o sumo sacerdote, lideram o retorno de cerca de 42,000 judeus exilados, conforme descrito em Esra 2. A reconstrução do templo começa em 536 a.C. e é concluída em 516 a.C., sob o reinado de Dário I, cumprindo a profecia de Yeshayahu. Esse ato é notável. Um rei pagão, governante do maior império da época, torna-se o instrumento de Yahu para restaurar o lugar onde seu nome habitava. A política de tolerância de Ciro, que contrastava com a brutalidade assíria e babilônica, reflete a soberania de Yahu, que move o coração dos reis. Provérbios 21, 1, para cumprir seus propósitos. Conexão com o presente. Lições da Pérsia. A história da Pérsia nos ensina que Yahu usa até nações improváveis para cumprir suas promessas. Ciro, um líder pagão, foi chamado por nome séculos antes de nascer, mostrando que Yahu está no controle da história. Isso nos leva a refletir. Quais nações ou líderes Yahu está usando hoje para cumprir seus planos? O Irã moderno, com suas tensões com Israel e influência regional, parece distante do papel redentor de Ciro. No entanto, as Escrituras sugerem que Yahu pode transformar até adversários em instrumentos de sua vontade. Por exemplo, a influência do Irã no Oriente Médio, através de alianças com Síria e grupos como o Hezbollah, pode ser vista como uma preparação para eventos proféticos futuros. Mas assim como Ciro foi guiado por Yahu, o Irã de hoje está sob sua soberania. O que a ascensão e o papel redentor da Pérsia nos ensinam? Que Yahu é soberano, usando nações e líderes para cumprir seus propósitos, mesmo quando não compreendemos. Em um mundo de conflitos geopolíticos, como podemos confiar em Yahu para guiar a história?
Nos comentários escreva: Yahu guia as nações com sua mão. Fique conosco, porque o próximo bloco explora o papel futuro da Pérsia nas profecias dos últimos dias, onde ela reaparece em um cenário de conflito e juízo. Nos blocos anteriores, vimos como a Pérsia surgiu em Bereshit 10 como descendente de Madai e Elam. Enfrentou Avraham em um confronto que revelou a soberania de Yahu e se tornou um império poderoso, usado para julgar Babilônia e restaurar Israel. Mas o papel da Pérsia não termina no passado. As Escrituras apontam para sua relevância nos últimos dias, em uma das profecias mais impactantes do Tanakh, a Guerra de Gog e Magog, descrita em Yechezkel 38:39. Essa visão, combinada com outras passagens, revela um futuro complexo para o Irã, marcado por conflito, juízo divino e, surpreendentemente, uma promessa de restauração. Vamos mergulhar nos detalhes dessa profecia, explorar seu contexto histórico e teológico, conectar os eventos ao Irã moderno e refletir sobre o que isso significa para nós hoje. Prepare-se para uma análise profunda que desvenda como a Pérsia, de redentora a adversária, continua a cumprir o roteiro divino. A visão de Gog e Magog, a Pérsia nos últimos dias. Em Yechezkel 38:1-6, Yahu dá uma ordem clara ao profeta: Filho do homem, põe teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Mecheque e Tubal, e profetiza contra ele. A passagem descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias atacará Israel. Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, e muitos povos contigo. A Pérsia, identificada como o Irã moderno, é o primeiro nome listado destacando sua importância nessa aliança. Cuxi, provavelmente Núbia, correspondendo ao atual Sudão, Puti, Líbia, Gomer e Togarma, regiões associadas à Turquia moderna e ao Cáucaso, formam uma coalizão militar liderada por Gog, descrito como príncipe de Mecheque e Tubal, que muitos estudiosos associam a uma potência do norte, possivelmente a Rússia ou uma federação euroasiática. O ataque é descrito com detalhes vívidos. Subirás como tempestade, como nuvem para cobrir a terra. Yechezkel 38:9. A coalizão avança contra Israel, descrita como uma terra restaurada da espada, reunida de muitos povos sobre os montes de Israel. 38:8. Indicando um tempo em que Israel estará restabelecida como nação, um cenário que ecoa a restauração moderna de Israel em 1948. Mas Yahu promete intervir de forma dramática. Naquele dia, haverá grande terremoto na terra de Israel. Chamarei contra ele a espada. Fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele. 38:19 e 22. O resultado é a destruição total da coalizão, e Yahu é glorificado. Serei conhecido ante os olhos de muitas nações e saberão que eu sou Yahu. 38:23. A inclusão da Pérsia nessa aliança é significativa. Outrora um instrumento de redenção, libertando Israel do exílio babilônico, ela agora aparece como adversária, unida a nações hostis. Por que essa mudança? Yechezkel não explica diretamente as motivações, mas a profecia sugere que a coalizão busca poder, riquezas ou domínio, atraída pela prosperidade de Israel, para tomar despojo e para saquear. 38:12. A Pérsia, como parte dessa aliança, reflete uma virada dramática em seu papel, de aliada de Yahu, a desafiante de sua vontade. Contexto histórico. A trajetória da Pérsia após Ciro. Para entender por que a Pérsia reaparece como adversária, precisamos explorar sua trajetória após o reinado de Ciro, o Grande. Após a libertação dos judeus em 538 a.C., a Pérsia continuou a desempenhar papéis significativos na Bíblia. No livro de Ester, ambientado na capital persa de Susa, por volta de 483 a.C. Durante o reinado de Assuero,
provavelmente Xerxes I, vemos a Pérsia como palco de um drama divino. Esther, uma judia órfã, torna-se rainha e impede um genocídio planejado por Haman, um oficial amalequita que buscava destruir os judeus. Esse evento, celebrado na festa de Purim, mostra a Pérsia como um lugar onde Yahu intervém para proteger seu povo, mesmo em terras estrangeiras. A vitória de Esther, apoiada por Mordecai, reforça a soberania de Yahu, que usa até líderes pagãos, como Assuero, para cumprir seus propósitos. No entanto, após o auge do Império Persa sob Ciro e Dário I, sua influência começou a declinar. Em 331 a.C., Alexandre o Grande derrotou Dário III, encerrando o domínio persa e iniciando a era helenística. Daniel 8 prevê esse evento, descrevendo a Pérsia como um carneiro com 2 chifres, medos e persas, derrotado por um bode, Grécia. Após Alexandre, a Pérsia foi absorvida por impérios sucessivos, incluindo os Seleucidas, Partos e, mais tarde, o Império Islâmico no século VII d.C. Essa transformação histórica mudou a identidade da Pérsia, que adotou o islamismo xiita no século XVI, moldando o Irã moderno. Essa transição de uma nação pagã tolerante para uma potência religiosa com tensões geopolíticas pode explicar por que a Pérsia reaparece como adversária em Yechezkel 38. Arqueologicamente, sítios como Persépolis e Susa revelam a glória do Império Persa, mas também sua eventual decadência. Os relevos de Persépolis mostram delegações de nações tributárias, incluindo etíopes, Cuxi e líbios, Puti, sugerindo que a Pérsia já mantinha laços com regiões listadas em Yechezkel 38. Essa conectividade histórica pode ser um prenúncio das alianças profetizadas para os últimos dias. Contexto teológico. A dualidade da Pérsia. Teologicamente, a inclusão da Pérsia na coalizão de Gog e Magog reflete a dualidade da humanidade, capaz de servir a Yahu, como fez Ciro, mas também de se rebelar contra ele. Essa dualidade é um tema recorrente na Bíblia. Nações como Babilônia e Assíria foram usadas por Yahu para disciplinar Israel, mas também foram julgadas por sua arrogância. A Pérsia, que outrora cumpriu um papel redentor, pode escolher um caminho de oposição nos últimos dias, movida por ambições políticas, econômicas ou ideológicas. Yechezkel 38, 10, 12 sugere que a coalizão é motivada por ganância. Pensarás um mau pensamento, para tomar despojo e saquear. No contexto moderno, isso pode se relacionar com recursos naturais, como o petróleo de Israel ou suas inovações tecnológicas, ou com rivalidades ideológicas. A Pérsia, como líder regional, pode se alinhar a nações com interesses convergentes, formando uma aliança contra Israel. Daniel 7 reforça essa ideia, descrevendo a Pérsia como um urso com 3 costelas na boca, simbolizando sua natureza expansiva. Essa ambição que levou à conquista de Lídia, Babilônia e Egito no passado pode se manifestar novamente em um desejo de hegemonia regional, conexão com o Irã moderno, ecos proféticos. O Irã moderno parece alinhado com o papel profético de Yechezkel 38. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã adotou uma postura anti-Israel, apoiando grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, além de manter alianças com a Síria e, mais recentemente, com a Rússia e a China. Essas conexões lembram a coalizão de Gog e Magog. Por exemplo, a Rússia, frequentemente associada a Magog devido à sua localização ao norte de Israel, fortaleceu laços com o Irã, fornecendo tecnologia militar e apoio em fóruns internacionais. O Sudão, Cuxi e a Líbia, Puti, também têm laços com o Irã, seja por interesses regionais ou por apoio a movimentos islâmicos. A Turquia, associada a Gomer e Togarma, tem oscilado em suas relações com Israel, mas mantém uma influência crescente no Oriente Médio, completando o cenário profético. O programa nuclear iraniano, que preocupa potências ocidentais, pode ser visto como uma busca por poder que ecoa o Arco de Elan, mencionado em Irmeyahu 49:35.
Além disso, a retórica iraniana contra Israel, incluindo ameaças de varrer Israel do mapa, reflete uma hostilidade que se alinha com a profecia de Yecheskel. No entanto, as Escrituras também oferecem esperança. Yirmeyahu 49:39 promete: "Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elam", diz Yahu. Essa restauração sugere que, mesmo após o juízo, a Pérsia pode encontrar redenção. Zacarias 14:16 reforça isso. "Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei Yahu dos exércitos." A Pérsia, como Elam, pode estar entre essas nações. A profecia de Gog e Magog não é apenas um evento futuro. É um lembrete de que Yahu está no controle da história. O Irã moderno, com sua influência regional e tensões com Israel, pode estar cumprindo o papel profetizado em Yecheskel. Mas a promessa de restauração em Yirmeyahu nos desafia a olhar além do conflito. Yahu julga, mas também oferece graça. Isso nos leva a refletir: como devemos responder a esses sinais proféticos? A Bíblia nos chama a orar por todas as nações, incluindo o Irã, para que se voltem para Yahu. Em Mateus 24:6, Yahushua alerta: "Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça." Nossa resposta deve ser de emuná, confiando na soberania de Yahu. O que a profecia de Gog e Magog nos ensina? Que Yahu é soberano, mesmo quando nações se levantam contra seu povo. O Irã, como Pérsia, pode estar no centro do palco profético, mas Yahu determinará o desfecho. Nos comentários escreva: "Yahu é soberano sobre todas as nações." Fique conosco, porque o próximo bloco reúne toda essa jornada, conectando o passado e o futuro da Pérsia e desafiando-nos a chegarmos ao clímax desta jornada épica pelo papel profético do Irã, conhecido na Bíblia como Pérsia. Desde suas raízes em Bereshit até seu destino em Hit Galut, a Pérsia revela a soberania de Yahu sobre as nações, atuando como redentora, adversária e, surpreendentemente, candidata à restauração. Nos blocos anteriores, exploramos sua origem com Madai e Elam, sua derrota por Avraham, sua ascensão como império, sua vitória sobre Babilônia, a restauração de Israel e seu papel futuro na guerra de Gog e Magog. Agora, vamos recapitular essa trajetória, responder às perguntas levantadas, explorar o impacto prático e espiritual para os dias atuais e conectar o Irã moderno às profecias bíblicas. Prepare-se para um fechamento que une passado, presente e futuro, desafiando-nos a viver com emuná em tempos proféticos. Recapitulação da jornada da Pérsia. A história da Pérsia na Bíblia é uma tapeçaria rica, tecida com fios de criação, conflito, redenção, rebelião e esperança. Em Bereshit 10, a tabela das nações apresenta Madai, ancestral dos Medos, e Elam, ancestral dos Elamitas, como fundadores da Pérsia, estabelecendo sua origem divina após o dilúvio. Esses povos distintos em cultura e geografia formaram a base do futuro Império Persa, unindo a força militar dos Medos à sofisticação administrativa dos Elamitas. Em Bereshit 14, vemos Elam, sob o rei Kedorlaomer, liderando uma coalizão para invadir Canaã, apenas para ser derrotado por Avraham e seus 318 servos. Esse confronto inicial revelou um padrão espiritual. Nenhum poder humano supera o favor de Yahu, estabelecendo a Pérsia como uma nação sob sua soberania. No bloco 2, exploramos como a Pérsia se tornou um império sob Ciro o Grande, cumprindo profecias de Yeshayahu e Yirmeyahu. Yeshayahu 44:28 nomeou Ciro como ungido de Yahu, encarregado de libertar Israel do exílio babilônico e reconstruir o templo em Jerusalém. Em 539 a.C., Ciro conquistou Babilônia, encerrando seu domínio com uma estratégia genial que desviou o rio Eufrates, permitindo a entrada de seus exércitos. O cilindro de Ciro, um artefato arqueológico, confirma sua política de tolerância.
permitindo que povos exilados retornassem às suas terras. Em Esra 1, vemos Ciro financiar a reconstrução do templo, um ato que marcou a Pérsia como um instrumento de redenção. O livro de Ester, ambientado em Susa, reforça esse papel, com Ester e Mordecai salvando os judeus de um genocídio, mostrando que Yahu usa até nações pagãs para proteger seu povo. No bloco 3, avançamos para o futuro, com a Pérsia na profecia de Gog e Magog, em Yecheskel 38:39. Nos últimos dias, a Pérsia se une a uma coalizão de nações, incluindo Cush, Put, Gomer e Togarma, para atacar Israel, mas Yahu intervém com juízo, destruindo a aliança com fogo e enxofre. Essa virada de redentora à adversária reflete a liberdade das nações de escolherem entre obediência e rebelião. No entanto, Irmeyahu 49:39 promete restauração. Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elam. Zacarias 14:16 sugere que sobreviventes das nações, incluindo a Pérsia, adorarão Yahu em Jerusalém, apontando para um futuro de redenção. Ao longo desta jornada, várias perguntas surgiram. Por que Yahu escolheu uma nação pagã como a Pérsia para cumprir seus planos? Como a Pérsia passou de redentora a adversária? O Irã moderno está cumprindo essas profecias? Vamos respondê-las com base nas Escrituras e no contexto histórico. Por que Yahu usou uma nação pagã? A escolha da Pérsia revela a soberania ilimitada de Yahu. Em Yeshayahu 46:10, ele declara: Meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Yahu não está restrito a Israel ou a líderes crentes. Ele move o coração de reis pagãos como Ciro para cumprir seus propósitos. Provérbios 21:1. A Pérsia, com sua tolerância religiosa e poder militar, era o instrumento perfeito para julgar Babilônia e restaurar Israel. O cilindro de Ciro, que documenta sua política de repatriar exilados, alinha-se com essa missão divina, mostrando que Yahu usa até os improváveis para manifestar sua glória. Como a Pérsia passou de redentora a adversária? A Bíblia ensina que nações como indivíduos têm liberdade de escolha. A Pérsia de Ciro serviu a Yahu, mas sua trajetória mudou com o tempo. Após a conquista por Alexandre o Grande, em 331 a.C., e a adoção do islamismo xiita no século XVI, o Irã moderno desenvolveu uma identidade distinta, marcada por tensões com Israel. Yecheskel 38 sugere que, nos últimos dias, a Pérsia se alinhará a nações hostis, movida por ganância ou ideologia. Essa dualidade reflete o princípio de Devarim 30:19, onde Yahu oferece vida e morte, bênção e maldição, permitindo escolhas que levam a bênçãos ou juízo. O Irã moderno está cumprindo essas profecias? As ações do Irã hoje, sua retórica anti-Israel, alianças com Rússia, Síria e grupos como o Hezbollah e seu programa nuclear ecoam a coalizão de Gog e Magog. A Rússia, associada a Magog, fornece tecnologia militar ao Irã, enquanto Sudão, Cush e Líbia, Put, compartilham interesses regionais. A Turquia, ligada a Gomer e Togarma, oscila em suas relações com Israel, completando o cenário profético. O programa nuclear iraniano, visto como uma ameaça por potências ocidentais, lembra o arco de Elam de Irmeyahu 49:35, simbolizando poder militar. No entanto, a promessa de restauração em Irmeyahu sugere que o juízo não é o fim. Yahu pode redimir até nações rebeldes. A história da Pérsia é um lembrete poderoso de que Yahu guia a história, mesmo quando o mundo parece caótico. Cada nação, incluindo o Irã, tem um papel em seu plano soberano. Hoje, as manchetes sobre o Irã, suas ambições nucleares, apoio a movimentos anti-Israel e alianças com potências globais não são aleatórias. Elas ecoam as Escrituras. Isso nos desafia a viver com emuná, confiando que Yahu está no controle. Como prometido em Yeshayahu 40:31, os que esperam em Yahu renovarão suas forças. A promessa de restauração em Irmeyahu
49:39, nos encoraja a orar pelo Irã, para que seu povo conheça a graça de Yahu, assim como Ciro foi usado para a bênção. Espiritualmente, a trajetória da Pérsia nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Assim como a Pérsia passou de obediência à rebelião, somos chamados a escolher a fidelidade a Yahu diariamente. Em um mundo de conflitos, onde nações se levantam contra nações, Mateus 24:6-7 nos exorta: ouvireis de guerras e rumores de guerras, porque é necessário que tudo isso aconteça. Nossa resposta deve ser de confiança, oração e obediência, sabendo que Yahu julga, mas também redime. Conexão com o Irã moderno, sinais proféticos. O Irã de 2025 está no centro do palco geopolítico, com ações que parecem alinhadas com Yechezkel 38. Sua aliança com a Rússia, que fornece drones e tecnologia nuclear, lembra a liderança de Gog do extremo norte. O apoio a grupos como o Hezbollah e o Hamas, que operam contra Israel, reflete a hostilidade da coalizão profetizada. A influência iraniana no Sudão e na Líbia, embora menos direta, alinha-se com Cush e Pute. A Turquia, com sua crescente influência no Oriente Médio, completa o quadro, oscilando entre diplomacia e tensões com Israel. O programa nuclear iraniano, que avança apesar de sanções internacionais, pode ser visto como uma modernização do Arco de Elam, simbolizando uma busca por supremacia regional. Arqueologicamente, a continuidade da Pérsia é visível em sítios como Persépolis, onde relevos mostram nações como Cush e Pute pagando tributo, sugerindo laços históricos que ecoam nas alianças modernas. Teologicamente, a promessa de restauração em Irmeyahu 49:39 nos desafia a olhar além do conflito. O Irã, com sua rica história cultural e população diversa, pode um dia se voltar para Yahu, como Zacarias 14:16 sugere. Isso nos lembra que o plano de Yahu é maior que qualquer nação, oferecendo redenção até aos que se opõem. Vivemos em tempos de sinais proféticos. As tensões no Oriente Médio, as alianças globais e os avanços tecnológicos do Irã podem ser peças do quebra-cabeça de Gog e Magog. Mas a Bíblia nos ensina a não temer. Em Yechezkel 38:23, Yahu promete: serei conhecido ante os olhos de muitas nações. Isso nos chama a viver com propósito, orando por Israel, pelo Irã e por todas as nações, como instruído em 1 Timóteo 2:1-2. Como indivíduos, somos desafiados a alinhar nossas vidas com a vontade de Yahu, vivendo com emuná em um mundo incerto. Um chamado à emuná. A história da Pérsia é um convite à reflexão. Como podemos confiar em Yahu em meio a conflitos globais? Assim como Avraham derrotou Elam com poucos recursos, Ciro foi guiado para redimir Israel, e a Pérsia enfrentará juízo e restauração. Somos chamados a crer que Yahu está no controle. Em Abacuque 2:3 lemos: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não falhará. Que possamos viver com essa certeza, orando pelas nações e buscando a vontade de Yahu. O que a jornada da Pérsia nos ensina? Que Yahu é soberano, guiando a história para cumprir suas promessas. O Irã, de redentor a adversário, está no centro do plano divino, mas a graça de Yahu é maior que qualquer rebelião. Nos comentários, escreva: Yahu reina sobre a história. Fique conosco para a conclusão, onde uniremos essas lições e lançaremos um desafio para viver com emuná em tempos proféticos. A Pérsia, do Irã antigo ao moderno, é um testemunho da soberania de Yahu. De Bereshit a Hitgalut, ela moldou a história de Israel como redentora e adversária, apontando para um futuro de juízo e graça. Suas ações hoje ecoam profecias, desafiando-nos a confiar em Yahu. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo com uma contribuição financeira.
Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.